Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é a armadura de Deus. Você sabia por que muita gente anda remando contra a correnteza? Pois é, muita gente vive nesta condição. Vamos entender hoje esta questão lendo as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 6:11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meu caro ouvinte, todo ser humano tem problema na vida, mas uns têm mais do que outros. E por que isso acontece? Na verdade, meu amigo, porque o homem, mesmo sendo filho de Deus, sofre perseguições e muitas outras coisas mais acontecem na vida das pessoas. Mas saiba que isso faz parte da vida. Agora imagine quem não tem em si a presença do Espírito Santo. Imagine como pode ser a vida dessa pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo fala para que o homem venha se revestir de toda a armadura de Deus. Então fica uma pergunta: quem é que segue as recomendações de Paulo? Você consegue seguir todas as recomendações de Paulo? Pois eu acho impossível. Creio que nem todos seguem o conselho de Paulo. Talvez uma pequena quantidade de pessoas fazem isso, mas não por completo. Então, meu amigo, sei que não é fácil seguir estas recomendações. Talvez porque falta entendimento da palavra de Deus. Porque essas pessoas estão sendo ensinadas de forma errada nas igrejas do sistema religioso. Mas hoje eu vou mostrar para você, neste vídeo, a verdade sobre a armadura de Deus, para que você possa entender e fazer parte dela. Todos nós temos que entender o que é o poder de Deus. E isso pouca gente entende. Mas para entender o que é o poder de Deus e sua armadura, vamos primeiro conhecer quem são os nossos adversários. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6:12: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito bem, muita gente, quando tem um problema, a primeira coisa que faz é procurar um culpado, e geralmente aponta alguém pelo seu fracasso, mas na verdade ele não sabe quem é o culpado pela sua derrota. Paulo nos mostra por que isso acontece, mas as pessoas lêem e não entendem o que Paulo diz. Poucos entendem. Quando Paulo diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ele quer dizer que o homem deve adotar uma postura espiritual e procurar substituir os seus desejos insanos que vêm do coração, que chamamos de obras da carne, pelas obras do Espírito, para que os problemas não venham se acumular em nossa vida e tenhamos que pagar um preço por isso, pois está escrito que o que você plantar, isso colherá. Quando Paulo diz: e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, Paulo nos mostra uma realidade que pouca gente entende. Porque o sistema religioso diz que principados e potestades são demônios que vivem nas nuvens e que perseguem o homem. Mas eu digo para você que não é assim. Principados e potestades são autoridades, pessoas que dominam o mundo. Exemplo: presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, senador, juiz, reis, príncipes, ministros, etc. Eles são os dominadores deste mundo tenebroso. Daí fica uma pergunta: como eles podem nos afetar? Temos que entender que pela política pública exercida por eles, porque tudo que eles aprovar de lei pode nos trazer benefícios ou muita dor.
O homem é dependente dos políticos, os quais representam os principados e potestades. Mas se o homem se revestir de toda a armadura de Deus, ele estará protegido contra as ciladas desses políticos. Por isso, Paulo diz, versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Sendo assim, por onde vêm os dias maus? A resposta é: o dia mau é o resultado da desobediência do homem ao que Deus diz. Por exemplo, ele nos diz para nos fortalecermos na força do seu poder. E as pessoas não se fortalecem. Elas preferem confiar no homem do que em Cristo Jesus. Por isso, as doenças, o desemprego, a fome, a falta de moradia, a inflação causada pelas más ações dos governos, que são principados e potestades, tudo isso traz para o homem muitas dores. Porém, fica outra pergunta: como mudar isso? A resposta vem do apóstolo Paulo, o qual Cristo conferiu a sabedoria e o poder para nos ensinar. Confira o que ele diz no versículo 14: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15: Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16: Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Portanto, meu amigo, Paulo nos deixa aqui uma receita. Esta receita que ele nos mostra nos versículos acima é a armadura de Deus, o poder de Deus para nos livrar das investidas do diabo. Mas você poderá me perguntar: que diabo é esse? A resposta é: os desejos da carne, que contamina a consciência do homem a ponto de produzir tudo o que é mal aos olhos de Deus. E por isso o homem colherá o que ele semear. Mas Paulo deixou um caminho para purificar a nossa mente, para nos livrar da contaminação que o mundo tenebroso oferece. Eu chamo de receita extra de Paulo para uma consciência limpa. Veja o que ele diz em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Creio que você entendeu. A armadura de Deus está completa. Esta receita vem de Cristo e é infalível, e ela tem ação completa e perfeita pela fé, porque a fé é o poder de Deus em nossa vida. Mas Paulo nos dá a receita para que nós possamos ter controle sobre a nossa vida. Porém, ele nos adverte que não devemos aceitar e sim lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Daí surgem 3 perguntas: que força espiritual do mal é essa? E onde fica as regiões celestes? Eu vou responder para você, porque muita gente não sabe, na verdade, onde é esta região celeste. Vamos lá. E ele pergunta também: e como devemos lutar contra estas forças espirituais do mal? Vamos entender a resposta da primeira pergunta. As forças espirituais do mal são os religiosos do sistema religioso, que ensina em seus templos muitas heresias. Eles pregam a lei de Moisés e doutrinas inventadas por eles próprios, e faz tudo por dinheiro, extorquindo e enganando os seus seguidores. A resposta da segunda pergunta é: as regiões celestes é o lugar de adoração a Deus. Mas em vez do sistema religioso adorar a Deus, eles contradizem o Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho da Graça. A Igreja de Cristo é a região celeste, e o sistema religioso usa o nome da igreja para enganar as pessoas. Agora a resposta da terceira pergunta: como lutar contra eles?
Na verdade, temos que combater a mentira mostrando a verdade do Evangelho da graça e nos revestir de toda a armadura de Deus, para poder vencer o mal, que são eles. pois eles não estão em Cristo Jesus. Pelo contrário, ignoram Cristo e adoram a Moisés, vivendo debaixo da lei. Confira o que diz Paulo em Gálatas 3:4. Ele diz o seguinte: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Daí fica bem claro que a lei de Moisés é inválida. Veja que Paulo repreendia a igreja de Gálatas, porque a igreja ainda estava servindo a lei de Moisés, mesmo depois de Cristo ter trazido a graça até eles. E é assim que está hoje. Como a igreja de Gálatas, o sistema religioso continua adorando a Moisés, do mesmo jeito que era antes, praticando as ordenanças da lei. O porquê de mostrar para você este versículo acima é porque você, ouvinte, precisa entender que só por Cristo Jesus você pode se revestir de toda a armadura de Deus. Não é por Moisés. E por que isso? Porque o Espírito que opera em nós e nos fortalece vem de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Se você serve a lei, você está na carne. Mas se você está em Cristo Jesus, você está no Espírito. E só por Cristo o poder de Deus pode se manifestar a você. Isso vem por fé. Portanto, não tem para onde correr. Nenhuma religião poderá te revestir do poder de Deus. Só Cristo Jesus, se você estiver com Ele. Creio que você entendeu. Vou parando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.